dois avivamentos que vão acontecer no fim. Hoje nós vamos falar sobre isso. Tudo bom, amigos? A Bíblia fala que no final vamos ter dois avivamentos. Um avivamento que você vê aqui, muitos vão ser cheios do Espírito Santo porque Jesus está preparando a noiva, porque ele vai voltar. E outro, a Bíblia fala que porque o amor se esfriou, a iniquidade aumentou, né? O amor se esfriaria de muitos. A Bíblia fala que no final dos tempos os homens serão amantes de si mesmos, egoístas, avarentos, é, cheios de divisão. Então, fala que no final dos tempos muitas coisas serão assim, amantes mais dos prazeres do que amigo de Deus. Eu vou ler um versículo que fala sobre isso. Então é hora da igreja se posicionar, é hora daquele que está entre dois caminhos. A Bíblia fala que tem dois caminhos, a porta estreita e a porta larga, o caminho estreito e o caminho largo. E fala que muitos são os que vão pelo lado largo, que leva à perdição. Mas estreito é o caminho e apertada é a porta, que conduz à vida. Então nós temos que seguir no caminho de Deus, no caminho certo, no caminho que leva à vida, buscar a santidade, a verdade e deixar o Espírito Santo pela graça moldar a nossa vida e ser lavado pelo Espírito Santo. Porque está chegando um tempo onde uma frieza, uma apostasia vai tomar conta de pessoas que estão se cercando de mestres ao seu bel prazer, a Bíblia fala. Que pessoas procurarão coisas agradáveis, né, e não darão lugar à verdade. Paulo falou essas coisas a Timóteo. Então aqui Apocalipse, Jesus falou assim, ó, 22:10. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Quem é injusto, faça a injustiça ainda. Ou tem uma versão que fala, quem é injusto, faça a injustiça mais. E quem é sujo, suje-se mais, suje-se ainda. Agora o que é justo, faça justiça mais, justiça ainda. E quem é santo, santifique-se mais, santifique-se ainda. Então ele está falando que ainda o tempo está próximo, mas é um tempo onde que quem é sujo vai se sujar mais. Quem está no pecado vai fazer mais pecado. Quem está andando ouvindo pessoas erradas, conselhos do mundo, que a Bíblia fala, não anda no conselho da palavra, vai fazer coisas sujas, pecado, e vai acabar se sujando mais, porque eles não deram ouvido à verdade que os salvaria. Né? O temor de Deus tem faltado no coração de muitas pessoas, mas aquele que teme a Deus, espera a volta de Jesus, ele se guarda no amor de Deus, igual dizem Judas. Fala aqui ainda, aquele que está sujo, suje-se mais, porque vai acabar se sujando mais. Agora, quem é justo, pratique mais a justiça. Quem é santo, santifique-se mais. Por quê? Porque Deus está preparando uma igreja pura, sem ruga, sem mácula. Eis que cedo venho e comigo está a minha recompensa para retribuir cada um segundo suas obras. Apocalipse 22:12. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, e o último, né? O princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade santa, na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, feiticeiros, adúlteros, homicidas, idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo a testificar essas coisas a favor das igrejas. Eu sou a raiz da Davi, eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem vem. Quem ouve, diga vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Então, essas são palavras que Jesus falou no Apocalipse. E que nem as 10 virgens. Todas elas eram noivas que esperavam em Mateus 25. Todas elas esperavam o noivo. 10 tinham lâmpada. E à noite, à meia-noite, fala que é um tempo de trevas, escuridão que nós estamos vivendo nesse mundo. E 5 delas tinham óleo, mesmo nas trevas, nas lutas, a dificuldade que a perseguição contra o cristão, contra as coisas de Deus, a difamação, a sujeira que é implantada nas mídias e tentando destruir ou manchar ou macular, mas aquele que é de Jesus,
ele está guardando o óleo na lâmpada, que é a fé, que é a oração, que é a prática da palavra, que é viver o evangelho integralmente, que é servir a Deus, ajudar a sua igreja local, fazer a obra de Deus. Essas pessoas, porque aquele que não vive na prática do pecado, não quer dizer que talvez como cristão nós falhamos, mas não é uma prática. A Bíblia fala que aquele que nasceu de novo não vive mais na prática do pecado, mortificou seus feitos pela lavagem do Espírito Santo. Mas essas virgens são aquelas que conseguiram juntar o óleo na lâmpada, porque na hora que ouviu o grito, elas acenderam as lâmpadas e foram ao encontro do noivo. Mas aquelas outras 5 não tinham óleo, elas pediram emprestado, mas não dava para emprestar. Cada um tem que fazer a sua parte. E se elas voltassem, não teria tempo para voltar a encher a lâmpada de óleo para poder encontrar o noivo no escuro. É um tempo de trevas. E você tem que se encher de luz da palavra, da verdade, santificar mais, viver mais para Deus, buscar as coisas de Deus, né? Então faça o que você puder, com que você tem aí recursos, que é o Espírito Santo que está em você, que ele, a Bíblia fala, o próprio Deus vos santifica em tudo, corpo, alma e espírito, para estar irrepreensíveis no dia da volta de Jesus. Está lá em Tessalonicenses 5:23, fala que o próprio Deus. Então ele dá graça, ele coopera com você, você coopera com Deus na verdade, e a graça flui de você. Não é algo que você fica parado e fala, não, eu estou na graça, a graça me cobre, posso viver no pecado. Não, a graça te libertou para você sair do pecado e vencer o pecado, e agora você não é escravo do pecado, porque a graça te libertou, porque o poder de Deus, e em conjunto com você que pratica a palavra, vai se limpar. Então a prática, você tem que se considerar morto para o mundo, morto para o pecado, morto com Cristo, ressurreto, estando assentado à direita de Deus em Cristo Jesus. Esse é o nosso lugar celestial e você tem que praticar isso. E esses 2 avivamentos estão acontecendo. Participe do avivamento que vai te levar para o céu e não para o avivamento que vai te levar para o inferno. Porque o pecado ele vai aprofundar mais. Agora, quem quer ser santo vai se santificar mais, é uma escolha de cada um. E você pode escolher se avivar e ser cheio do fogo de Deus para estar preparado para o arrebatamento e para a volta de Jesus. Amém? Deus abençoe, fica na bênção e compartilhe, ajude pessoas em nome de Jesus, tá? Amém.